Olá, o mundo hoje vive uma grande crise. A crise ocasionada pela pandemia do coronavírus. É claro que se o mundo está em crise, isso atinge o Brasil diretamente e a vida de cada brasileiro e cada brasileira. E o que é pior, na crise econômica que o Brasil vem passando, por conta da incompetência de Bolsonaro e Paulo Guedes de tocar esse Brasil de forma justa, faz com que essa crise da pandemia fique maior ainda. É por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos apresentado propostas concretas para o enfrentamento dessa pandemia. A primeira coisa que fizemos foi entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação exigindo que a Emenda Constitucional 95, aquela que limita os gastos do orçamento, sejam desrespeitadas, sejam abertas para investimentos na saúde. Afinal de contas, a nossa prioridade é que o SUS funcione como nunca. Mais leitos de UTI sejam abertos, que os kits para os exames do coronavírus também estejam à disposição de toda a população e, principalmente, temos que ter uma alternativa econômica. Afinal de contas, como que fica a vida de quem trabalha com Uber, por exemplo, se não vai poder trabalhar mais? Aquela senhora com mais de 60 anos que cata latinhas, do que ela vai viver? Afinal de contas, ela terá que ficar em casa, fugindo da possibilidade de ser infectada por esse vírus. É por isso que nós também, junto com a direção do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, estamos desenvolvendo projetos. Primeiro, para que o Bolsa Família seja pago de forma imediata. Aquela fila do Bolsa Família, dos aposentados da fila do INSS, também do BPC, que não demore mais, que imediatamente o governo libere o pagamento dessas pessoas. E também que criemos políticas de financiamento para micro e pequena empresa, porque essas micro e pequenas empresas não irão vender, não terão receita, não terão como pagar suas contas. Por isso é preciso que o BNDES libere créditos urgentes para que essas empresas possam sobreviver durante esse período de crise. Além disso, uma coisa que é fundamental é o aumento real do salário mínimo. O nosso salário mínimo é muito baixo, não dá condições das pessoas comprarem nem o que precisam de forma básica. Aprovando, primeiro, um auxílio urgente de R$50 a mais para que as pessoas possam comprar seus alimentos imediatamente. Mas a partir daí, um aumento real todos os anos, como era no tempo do Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos, com saídas que atinjam, primeiro, a prevenção e o atendimento das pessoas que possam ser infectadas, mas junto com isso, com políticas econômicas concretas que atinjam imediatamente a vida das pessoas para que possamos passar por esse período de crise difícil, mas tenho certeza, o Brasil e toda a sua população irá sobreviver e bem, como já sobrevivemos de outras crises. Agora, para isso a gente precisa, primeiro, da sensibilidade de um governo como o de Bolsonaro, que não é nada sensível e também é bastante irracional. Mas precisamos também da solidariedade de todos os brasileiros e brasileiras. Temos que acompanhar aquelas pessoas que não podem se locomover, os nossos idosos, aqueles que não têm como sobreviver. Essa é a hora da solidariedade e da procura dessa fraternidade que tanto falamos aqui no Brasil. Um grande abraço.